E aí, pessoal, tudo bem? Você da comunidade da Vila, bem-vindo à série Origens. A gente está estudando Gênesis 1 e 2 dentro de uma série na Vila. Se você veio aqui direto, para o vídeo e vai lá assistir a pregação que está no ar já. Toda vez que vai um podcast desse, são os bastidores de alguma pregação que a gente fez lá na igreja. E aqui a gente sempre vai bater um papo. Aliás, a gente grava isso aqui, se você não percebeu, antes da pregação. Então algumas coisas vão iguaizinhas, outras coisas não tem nada a ver. E é assim que a gente estuda a palavra de Deus. A gente abre a Bíblia, lê e os pastores trazem o que já aprendeu, o que Deus está falando com eles. E dentro dessa bagunça que a gente vai fazer nessa próxima 1 hora, Deus vai falando e a gente vai vendo o que ele vai falar. Também pode falar em 10 minutos, a gente acabar isso aqui em 10 minutos, tá bom demais. Às vezes nem 1 hora é suficiente que Deus falou. Mas quase certeza que vai ser por aí. Deixa eu... Aqui do meu lado tá José, tudo bem, Zé? Olá, tudo bem. Você tá bem? Zé é o nosso responsável pelo EBT, Escola Bíblica em Trânsito. Então, se você tá assistindo isso, você tem um monte. Já pode chamar de um monte, Zé? Tem pelo menos 4, né, por enquanto. Tem algumas aulas que já estão completas e algumas que estão sendo feitas. Então você pode assistir outras aulas e conhecer mais da Bíblia. Também estou aqui com o Gustavo da Hora. E aí, Marcão, beleza? Você tá bem? Tá pronto aqui pro tema? Ah, sim. É engraçado que eu abro aqui e falo assim, ó, tamo aqui no tema ali. Ai, gente, a gente não, vamos dizer assim, não fica preparado. Tirando o Zé, né? O Zé dá uma lida um cara preparado. no John Walton, no som de John Walton. E aí vai. E eu tô aqui com o Simval. Tudo bem, Simval? Tudo bem, tudo bem. Bora lá. Hoje Aprender e tratar sobre origem. Hoje, Orígenes. Paulo... É a mesma piada sempre, né? Hoje, Paulo não tá com a gente. Quem sabe na próxima... Tá cumprindo suspensão, né? Cumprindo suspensão automática. Com cartão vermelho. O texto que a gente vai abordar hoje, ou a expressão... Vamos ler. E depois a gente fala da expressão, que até vamos ver se você... pior que quem tá em casa já ouviu, né? Já sabe tudo. Então a gente vai falar sobre imagem e semelhança. E a gente vai ler Gênesis 1, 24 a 30. Você tá com a NVI? Tô. A gente, de repente, pode tentar ler na NVT, se tiver muito... Tenta acompanhar aí, Gustavo, na NVT, e ver se é muito diferente aí. Daí você pode até falar, olha, a NVT tá de outra forma. NVT é a nova versão transformadora, NVI nova versão internacional. E tem a Almeida, tem as outras, mas a gente geralmente começa por essas duas. Certo. 1:24. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Legal. Olha só. A gente então quer dizer que a gente leu aí o 6º dia da criação, certo? Certo. Todo o 6º dia, toda a narrativa. E na verdade a gente já olhou... O que a gente já olhou até aqui? Só o versículo 31 deixa isso claro, né? Deus viu tudo que havia
feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram tarde de amanhã, esse foi o sexto Ele dia. é tanto hebraico que daí quando vai pro português... Muitas letras te fazem delirar. Ele até começa do lado errado, porque ele tá tão acostumado no hebraico que vai assim, no final, né? Antes fosse assim, né, Zé? Fala a verdade. E na verdade, assim, a gente... Esquerda, vamos retomar aqui, porque a gente grava com uma... A gente faz nossas reuniões aqui, nossas pautas com uma certa antecedência. Então a gente já falou sobre... E disse Deus, a palavra de Deus. Foi muito interessante como isso ecoou legal com a comunidade. Falamos também tarde e manhã e o descanso de Deus. O descanso que começa no dia 1 e vai por toda a eternidade. Falamos sobre o Tove, né? Sobre... Viu que era bom. Viu que era bom. E agora a gente vai parar um pouco numa das expressões que não se repetem tanto. Ela não é tão forte por se repetir. Você pensar e disse Deus aparece 10 vezes, né? Isso é muito mesma forte. expressão, literalmente. Não, ali no começo, que tem muito a ver com as 10 pragas. Tem assim, você vai puxando muita coisa aí que a gente nem abordou. Aí você tem os 7 dias, o número 7 muito forte, e você vai ver a expressão houve tarde de manhã nos 6 primeiros, então é muito, muito grande. O Tove aparecendo 7 vezes. Então, nas 7 criações ali, ou 7 vezes que ele está vendo, aparece e vê o que é bom. E aí, a gente vai ver também agora, só aparecer 2 vezes, imagem e semelhança. Só que a gente escolheu porque imagem e semelhança é muito forte na Bíblia, né? Que agora, o 2º capítulo, quando ele retoma uma parte da criação, ou a criação com outro foco, a imagem e semelhança vai ser uma temática muito forte ali para Adão, para Eva, e depois todos os patriarcas, os reis, todos vão puxar. Então, por que vocês acham que Moisés ele retoma essa temática para um povo que está saindo ali do Egito, que está indo para a Terra Prometida? Por que essa temática sobre imagem e semelhança de um povo que acabou de ver o faraó ser destronado? Eles estão com um líder que não é tão líder assim, né? Ele tem um líder. A gente lembra que Moisés teve um problema também de governança. Ele não conseguia, ele ficava sentando por horas ali, as pessoas tentando resolver problemas, e o sogro dele vai falar, cara, cria um conselho, ele aprende, né? Ele aprende. Ele vai aprender a ser um líder. Ele não tem nada a ver com aquele líder faraônico. É verdade. Ele não é essa... Tem todas as estruturas já montadas, né? Não tem nada, cara. Ele é um cara que não sabe nem falar. Né? Ele é um cara que perdeu muita coisa da vida dele, porque ficou com medo. Negou, acho que 3 ou 4 vezes diante da sarça, o chamado dele. Falou, não vou, manda outro, sei o quê. Uma hora Deus meio que fala, tá bom, vai ser o seu irmão, vai. O que eu vejo aqui... na hora que a gente olha para quem está lendo aqui no primeira leitura, a primeira vez que está ouvindo, é gente como o Moisés, é gente que está lidando com autoestima. Uhum. Porque imagina que alguém que cresceu como escravo, como a gente já na semana passada estava falando disso, né? Quem ouviu a mensagem no domingo, a gente fala semana passada, a gente confunde, né? Que hora que a gente gravou, agora fica difícil da gente se localizar. Retrasada. Mas quando a gente olha para a pessoa que está ouvindo aqui a primeira vez, é o escravo que está ouvindo ou lendo. Então ele não é um cara que não tem folga, é um cara que não tem descanso, é um cara que ele existe para trabalhar. E quem tem... Se alguém tem imagem e semelhança com algum Deus conhecido por ser repetido, por ter totem, por ter construção, por ter ídolo, é a família de Faraó. Uhum. Então tem esse tipo de deificação ali, e de poder, de riqueza, de domínio. Aí quando a gente... Portanto, o único que seria imagem e semelhança seria o Faraó, uma que família... era considerado filho dos deuses e tal. Um poderoso. E quando você... Deus. Quando você traz para cá e fala que todo homem e toda mulher descendem de um único casal, e esse casal, esse primeiro, imagem e semelhança de Deus, portanto nós também somos. Então aqui não é... Deixou de ser um privilégio de alguns. Tira a lógica que eles estão olhando e pensando, então, mas eles não tinham direito então de abusar da gente. Porque era gente abusada de todas as formas, gente que trabalhava a exaustão, morria de exausto. Entre eles deviam ter histórias, fulano, meu avô, meu tio morreu de insolação, morreu com sede.
E aí tem essa... Então, se todos nós somos imagem e semelhança de Deus, eu não posso obrigar o outro a fazer coisas que ele não quer, porque eu estou atentando contra a imagem e semelhança de Deus. Então, aqui a primeira coisa, eu acho, quem está lendo fala, mas eu tenho um problema de autoestima aqui, e agora eu pareço com Deus. Ou eu sou semelhante a Deus. Quando o Marcos fez a pergunta, eu não sabia mais ou menos onde que isso ia dar. Achei legal essa... eu acho que essa é a primeira coisa que alguém que está ouvindo atento... E assim, não só o faraó era o único que era de Deus, mas quem não, segundo a teologia talvez egípcia ali, mas quem não era a semelhança de Deus, não poderia nem chegar perto, não pode ter acesso, não é a mesma espécie, não é o mesmo raça, tipo, não é a mesma raça, a mesma casta. Se a gente for pegar outras categorias de fala, não é o mesmo status. E a gente pode vir puxar outras coisas. Então, assim, a gente vai encontrar é uma mensagem muito revolucionária isso, chamar Deus. Então, assim, talvez uma primeira pausa que a gente possa dar, que era não só para o faraó, mas para todos os líderes poderosos, a grande maioria naquela época era chamada de filhos de deuses, dos deuses, ou de Deus, ou dos Elohims. Então, assim, você vai ver o Deus sendo os reis, o faraó e tudo, o poder sendo chamado, dele derivava do fato dele ser a imagem de Deus. Semelhante a um Deus. Então, essa era essa expressão que Moisés está cunhando para Adão e Eva, ela é uma expressão usada para reis e líderes tão poderosos que se confunde se aquela pessoa é 100% só ser humana ou se ela também tem uma divindade tão poderosa que ela é, ou se ela pelo menos tem um Pokémon, sabe assim, um dos deuses atrás dele e esse Deus atrás dele se manifestando na figura desse líder aqui. E várias vezes o líder é tão violento que os caras o Elohim que está aqui atrás é esse guerreiro aqui, é esse que é... Então, uma entidade da guerra, é um deus da guerra. Enfim. Lembrando que violência era uma qualidade para um líder naquela época. Agressividade é uma qualidade. Então, Fala aí. Não, é que eu ia falar assim, pensa na mitologia, no sentido no mistério que tinha em relação à própria imagem do faraó, né? A gente pensa assim, a gente vê os políticos, na TV e tal. O cara era desconhecido no sentido da cara dele. Não era qualquer um que tinha acesso. E quando se mostrava em público, de certa forma, tinha toda a maquiagem, glória, né? Máscara. Principalmente a gente pensando na cultura egípcia, né? Então, eu via, né, uma imagem resplandecente de Deus. José, você lembra de uma cena, a cena do aquele filme do Mel Gibson, famoso, da Irlanda? O Coração Valente, né? Na Escócia. Na Escócia, é isso. E aí, ele tá lá, ele é um dos mitos, né? Qual que é o nome dele? É o William Wallace. William Wallace. E é interessante que na hora da batalha ele aparece. E eu lembro de uma zoeira que alguém fala assim, mas você é desse tamanho, você é ser humano. Ele, o quê? Você esperava que eu... Ele fala alguma bobeirinha assim, verdade. Você esperava que eu tinha 2 metros e olhos de fogo? E isso, ele tá contando um negócio da história, que provavelmente era uma lenda que já vinha do William Wallace. A gente tá falando de sei lá, quanto tempo atrás? Sei lá, alguns séculos atrás. Né? Agora, mas tô dizendo assim, imagina os reis... Há 4.000 anos atrás. A gente sabe que na época de Jesus já existia isso, do imperador de Roma não ser a face dele era, às vezes estava nas cidades, assim, tinha na moeda, em outros lugares. Mas ele mesmo ser visto não era algo que era comum, né? E é interessante, porque se você põe se a sua face ela é reconhecida por um projeto de desenho que você faz, você escolhe, entendeu? Assim, você não necessariamente era ele. No Instagram, né? Ih, agora entrou numa parada que o Gustavo gosta. A melhor foto que não é ele, que não é assim como o Instagram, né? Mas esse negócio do rei, alguém quer acrescentar mais uma coisa? Quando você joga, se a gente joga para cá, né? A gente tá hoje a gente pega a Bíblia. Vamos fazer uma leitura em ordem, do jeito que a gente abre a Bíblia, a gente está lendo Gênesis capítulo 1 e vendo tudo isso aqui. O Marcos fez a abertura aqui falando, então a gente vai ter que jogar lá no Êxodo, na verdade, se a gente pegar e faça a experiência do leitor original,
joga lá no Êxodo, capítulo 1, começa a ler aquele mundo ali. É aquilo lá que as pessoas estavam vivendo e então ouviram esse texto aqui. Sim. E aí a gente começa a pensar aquela mente lá. Aquela mente é de gente analfabeta, é gente que sofreu debaixo do chicote, no sol. E todo esse sofrimento agora está sendo depurado, digamos. E é um jeito de filtrar um monte de informação aqui para eles como novidade. A gente tentar tirar da mente moderna que pensa, eu também sou filho de Deus, também sou imagem e semelhança de Deus. A gente tem isso na nossa cultura, que isso não existia na época. Todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus, é uma coisa assim, comum do brasileiro. E vem de um certo cristianismo já, de uma sociedade pós-cristã. Assim, também porque assim, vamos lembrar que um rei ser a imagem de Deus legitima ele matar quem ele quiser. Tirar a vida, dar vida, tomar as eliminar, filhas, tomar filhas, primeira noite, fazer genocídios. Assim, ele é Deus, ele deu a vida, ele tira. Então isso é uma coisa, porque se você vai democratizar a imagem de Deus... Nossa, esse é o anacronismo dos anacronismos, né, cara? Democratizar. Tipo assim, não existia essa noção disso. Por isso que então... Hoje a gente pensa assim, vamos usar um negócio, uma imagem mais nossa, gente do povo, gente da gente, mas não faz o menor sentido pra época, é o oposto, é diametralmente oposto. Mas por isso, e agora eu vou dizer uma coisa, por isso que o tempo todo o autor, desde assim, do Pentateuco e depois, tem que lembrar que qualquer ser humano é a imagem de Deus. Mas esse é um ponto que eu queria colocar aqui. Então vai lá. Porque olha só, se você tinha esse exclusivismo das todas as religiões ao redor ali, dessa imagem de alguém especial como enviado de Deus, se você tem uma literatura que surge, um relato de um povo que surge em reação a uma coisa escravista, vamos dizer, teria tudo para aparecer aqui que só o pessoal relacionado ali com o povo judeu é que era a imagem de Deus, os detentores da verdadeira imagem de Deus. Você teria tudo para ter uma... E por consequência do sofrimento, o egípcio não é. Sim. O ser humano egípcio não é a imagem de Deus. É justo o inimigo principal deles nesse momento do Êxodo, que os oprimiu. Então, sim, esse não é. Poderia não ser. Então, o texto aqui está ainda... criando mais um elemento de discussão. Então, porque o que eu estou querendo dizer aqui é justamente isso, que ele afirma que, inclusive, se você for pela genealogia, não sei se é como é que é o termo hebraico que eles usam para os egípcios, é um descendente de Adão, inclusive. Então, todo ser humano carrega essa imagem, que é isso que o Marcos veio falar agora. Sim. No decorrer da escritura, a partir desse ponto aqui focal, onde você poderia dizer, não, só nós, que muita gente usa isso, né? Os judeus têm essa visão meio elitista, e aí vem achando que só eles eram o povo de Deus de alguma forma, ou poderiam dizer nesse ponto aqui, na linguagem, só eles seriam detentores da imagem e semelhança. E o texto mata isso na origem, quando vai dizer que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então essa dignidade intrínseca, ela permeia todo o ser humano que já andou, vai andar ou que anda hoje sobre a face da terra. E aí é onde essa questão, por exemplo, mesmo que os judeus vão enfrentar várias questões raciais, étnicas, mais a ver com povos de origem, religião principalmente, mas aqui já no início, na gênese da coisa, é tudo nivelado já pelo mesmo, cara. Todos os seres humanos... o etnocentrismo para longe, né? O ser humano... E aí aqui, depois a gente vai discutir o que é o ser humano macho e fêmea nesse caso. Mas o ser humano é detentor da imagem e semelhança de Deus. Né? Os reformadores vão dizer que essa imagem foi distorcida. A gente vai discutir um pouco disso. Mas não dá para eu dizer, esse aqui não é. Esse aqui não foi feito imagem e semelhança de Deus. Esse povo, essa religião... Você sabe que eu não achei aqui, mas eu lembro que em Gênesis 6, depois você pode até tentar olhar, um dos argumentos que Deus fala para falar mal dos seres humanos da descendência de Caim, né, ali que tá matando, que tá fazendo mal, e o mal espalhou, ele fala, eles não podem fazer isso contra a imagem de Deus. Com a imagem de Deus. É verdade. E eu não sei se é a versão que eu peguei, eu tava aqui procurando, mas o argumento ele é usado sobre a imagem de Deus da dignidade, depois da queda. Então, porque assim, vamos lá, eu vou agora, você puxou
Fala esse negócio da Você queda. puxou esse novilho. E esse Novilho ou novilho não, novilo. Novelo. Novelo. E você puxou esse novelo. Não vamos sacrificar nenhum novilho. Novilho, é. Você puxou esse novelo e ele tem que vir aqui. E é um elefante que tá aqui dentro que a gente tem que falar na sala, né? Então, assim, Bateu o elefante agora, não o novilho. Caramba, esses animais estão crescendo. O elefante e tá aqui. multiplicando. mas assim, o que é? O problema é o seguinte, uma coisa que a igreja podia saber, que tem que saber. E depois do Novo Testamento, nos patriarcas, os pais da igreja, você vai ter um movimento. Estamos falando do século Isso daí eu já estou até falando o muito tempo depois desse texto, mas eu vou explicar por quê. Só pra você tem um localizar, movimento muito forte anti-judaísmo. Sim. Então você vai ver homens até da igreja, piedosos, negando o Antigo Testamento, falando que o Antigo Testamento ele vai atrapalhar qualquer leitura, negando, quase dizendo assim, a ideia era o seguinte, Jesus é tão maravilhoso que a revelação é Jesus e tudo que veio antes não tem revelação. Não adianta você ficar estudando, só que isso vai dando vai transformando Jesus até menos revelado se você não entende tudo. E por muito tempo se desprezou o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, como algo realmente que precisava ser estudado. Então, um foco foi muito grande. Foi superado, foi superado. Os séculos a gente vai focar no Novo Testamento. E aí, um público judeu foi lá, guardou o texto, pontuou o texto, porque o texto estava ficando cada vez menos falado. Só um detalhe, é complicado mesmo. O cristão novo, né, o novo convertido, ele olha para o texto, o Novo Testamento, em vários aspectos, é muito mais fácil para a gente entender e se relacionar. Os primeiros anos do meu ministério, praticamente eu só pregava o Novo Testamento, porque a gente está mais... Para fugir. Por medo, porque é mais tranquilo. Até por entendimento, por responsabilidade. Eu acho que um cara que está começando vai ali no Novo, e é o que a gente precisa, no final das contas, é Jesus. É ali, tá ali. Mas o que acontece? Depois de muitos séculos, a gente foi ver que quando você vai... Depois da Reforma, a gente começa a perceber que muitos pressupostos que a gente achava que era certíssimo do Antigo Testamento foi coisas colocadas ao longo do tempo da igreja, do milênio ali, daquele primeiro milênio de igreja, então, da era cristã. A interpretação do Antigo Testamento era uma interpretação viciada, é isso? Isso, viciadíssima. E com pressupostos que, tipo assim, Agostinho vai falar, Deus criou do nada. Qual que é a expressão latim lá que você falou? Ex nihilo. E que é sim, mas, de novo, depois de um tempo a gente vai pensando, cara, a criação aqui não é essa a tese. Quase não é como sobre isso que explicar tá, o Big Bang. Não é essa não quer tese. dizer que não é ex nihilo, mas... Não quer dizer que não é. Não é, mas não quer dizer que é. Não quer dizer que é. A proposta aqui de explicar não é essa proposta. Aliás, era tratar essa esse caminho. E digo mais, ter esse pressuposto vai te atrapalhar a entender. O que o texto realmente está dizendo. Você tem que voltar mais. Então, nos últimos séculos, se levantou muito mais sobre como era a cosmovisão, a ontologia e tudo mais ali que a gente fala essas palavras difíceis. O jeito de ser, o éticos, como eles se viam, se comportavam. 2000 anos antes de Cristo, que é totalmente desconhecido. Então a gente começou a estudar não só melhor a Bíblia hebraica, a ter esse olhar, a ouvir de novo os judeus e a poder também estudar os povos vizinhos. Foi tão interessante, a gente começou e a academia começou a conhecer tanta coisa que agora a apologia diante dos judeus tem que ser muito mais forte, porque a gente aprendeu e aí eles falavam, por isso que Jesus não faz sentido. Os judeus que não acreditam em Jesus, aí agora vem uma nova turma, que é o John Walton, que é tantas outras pessoas falando, não, calma. Tá tudo lá também do novo. E aí você vai começar a amarrar de novo. Por que eu tô falando isso? Porque você tem a tradição judaica de interpretação também. Isso. Que não quer dizer que não se enviesou. Também, exatamente. Então, você vai ver uma briga positiva, vamos dizer assim, de interpretação gigante hoje na academia. E a gente tá aqui, nem é capaz, a gente tá fazendo um pedacinho aqui. Mas isso é importante para a igreja entender do que a gente tá falando. Então, quando a gente chega, assim, o Gustavo falou, os reformadores vão dizer que a gente perdeu totalmente a imagem e semelhança de Deus e foi totalmente uma depravação total, que é um dos pontos do calvinismo. E a gente assina
nos símbolos de fé e nas interpretações. Só no sentido de mérito, né? Lembrando que a propósito de Calvino é tirar a capacidade humana de conquistar Deus. Isso, nesse sentido, estamos completamente depravados. Mas isso o texto não está querendo dizer. Não está falando sobre isso, é verdade. Então, assim, quando você vê o texto no capítulo 6, falando muito mais sobre... por uma inferência do contexto, que eles tinham que tirar do catolicismo aquela lógica de que o catolicismo é quem pertencia à igreja católica que ia ser salvo, né? Quase como um sinônimo do reino. E aí eles vão tirar essa questão do mérito, dizendo assim, não, é pela graça. Então, realmente, nesse sentido, o ser humano não tem capacidade de fazer nada para constranger Deus a dizer, não, eu vou ter que salvar esse cara porque esse cara é muito bonzinho, ele é muito gente boa. Né? O contrário, Deus... Só que, de novo, não é o propósito do texto. Quando a gente vai olhar, por exemplo, Deus falando, olha, eu vou destruir a humanidade porque eles estão fazendo isso com a minha imagem. Isso vem num capítulo muito depois da queda. Esse é legal que você colocou. Você está falando assim, ele está puxando um valor que ele deu e que não foi perdido, não foi revogado. Não foi perdido, e isso não quer dizer... Foi distorcido, que é o que a gente costuma dizer, né? Eu nem sei se foi, assim, distorcido no sentido... Eu não sei, isso eu quero discutir com vocês. Não foi distorcido, talvez foi só desprezado. As pessoas não enxergam mais Deus no outro, no sentido da imagem. Porque aí é a primeira parte que eu acho que a gente tem que dar um passo. A gente olha para o ser humano e não vê. Isso é um fato. Mas não quer dizer que talvez não foi distorcido no outro, está distorcido nos nossos olhos. Também. No nosso coração. Então, a gente precisa ser lembrado de que o ser humano é menor. Você e o outro somos... Porque eu não estou falando, de novo, de soteriologia, de alguma coisa. Estou falando sobre todo mundo foi feito à imagem e semelhança. A gente vai chegar ainda o que é essa imagem, mas não é isso que a gente vai falar agora. E tem uma discussão em cima disso, falando assim, não dá para o ser humano ter perdido a imagem de Deus, até porque o próprio homicídio é homicídio pelo ser humano ser a imagem de Deus. Você não pode matar alguém à imagem de Deus. Que foi feita a imagem de Deus. Que foi feita a imagem de Deus. Isso não se perdeu na queda, senão não existiria homicídio pós-queda. Pode matar. Senão perder a imagem de Deus, você pode matar, né? No capítulo 9 de Gênesis. Intrínseca divina. Capítulo 9 de Gênesis, já ali para Noé, né, tá? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. É lá no 9, eu pensei que era no 6, mas é depois que ele vai voltar de novo à imagem, dizendo, olha, cara, Deus fez o homem à imagem. E tá depois do dilúvio o texto assim. Então, isso é uma das primeiras coisas. Ainda no porquê, da onde... Porque assim, toda vez que a gente vai dar um nome para uma coisa totalmente desconhecida ou de uma coisa que está sendo revelada, a gente concretiza, pega alguma analogia mais perto. Então, pelo que eu ouvi vocês, primeira analogia que Moisés vai falar ali da criação é que a gente na verdade, todo mundo são como os reis. A imagem, a semelhança... O verdadeiro rei do universo fez a gente a sua imagem e semelhança. Isso, a gente é igual os reis, igual o faraó, igual todos, assim, a imagem de Deus. Somos filhos de Deus nesse sentido. Mas o outro sentido é que imagem é filho, é descendência, né? Então a gente vai ver o texto... A ideia da semelhança, principalmente, a palavra que é usada para semelhança. 5.3. E Adão... Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então aqui ele usa as duas expressões em Gênesis 5.3. Imagem e semelhança. Aliás, uma coisa que a gente não começou falando, né? Que ele cita no 1 também, aí, se você olhar. Esse é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, né? Ele repete de novo o macho e fêmea, e Adão usa isso para os... É atribuído a Adão, a descendência dele também, a sua imagem e semelhança, né? O tempo todo. Então, assim, a gente vai ver, no restante da Bíblia, a gente vai ver sobre, esse filho é a minha imagem, é a minha semelhança. Então, é uma expressão dada para, assim, quando você vai falar, você não precisa nem apresentar que é seu pai. É um a cara do outro. Então, coisa, um remete ao outro, né? Necessariamente, né? Quase como se Moisés tivesse assim, e Deus fez o homem e a mulher e fez esculpido e escarrado, né? ou esculpido em Carrara, né? Ou a cara um do outro. Quase assim, cara, é muito parecido. É filho, é descendência. Ele então, lembra assim, muito, ele remete ao pai. Eu vejo eu vejo o outro. Isso. E quem falou isso? Que quando você vê um, você vê o outro. Quem vê a mim, vê o pai.
É muito assim. É a imagem do Vocês Deus querem vivo. falar sobre imagem e semelhança pra valer? Aquele filho que parece com o pai? É Jesus. Como você me pergunta se você nunca viu o pai? Eu tô com você o tempo todo. Só mostra o pai. Só mostra o pai? Oh, eu sou a imagem e semelhança do pai. Felipe, né? O apóstolo faz essa pergunta para Jesus, né? É muito bom isso, porque assim, a gente vai entendendo essas conexões que, na verdade, Jesus, a gente pensa que Jesus está falando uma coisa assim, do nada, ele está só citando, ele está falando, gente, Se vocês tivessem entendido, eu sou a recuperação da imagem de Deus na humanidade. Ali, ó, é quase como assim, não, na hora que assim, Deus acaba Adão e Eva, não está na Bíblia, eu vou fazer uma brincadeira de imagem aqui. Ele olha assim, Deus olhando para Adão e Eva, ele vira um pouquinho, olha para Jesus e fala, tá igualzinho, hein, mano? Tá tudo igual, hein? Imagem de Deus. Cara, minha cara, gostei, hein, Jesus? É quase como ele usando Jesus o modelo. Ele tá olhando para Jesus, Porque o filho Jesus dele. é a expressão exata do seu ser, como dizem os hebreus, né? Exatamente. Ele fala, será que eu vou fazer uma coisa de carne e osso? Eu quero que seja igual a você, filho. Então, assim, é uma coisa que também é expressão, e aí também é revolucionário, também não tem muito nos outros textos sagrados. Muito paralelo, das outras religiões. Porque você está dizendo para aquele povo que está saindo escravizado, que provavelmente fala, não tenho pai, não tenho nada, eu sou imagem de nada, eu sempre fui zoado, a aparência dos hebreus eram zoadas, porque os egípcios eram muito diferentes deles. Então você Era fácil de ver, né? Quando quem eram os escravos quem dá ali, pra né? saber? Você é humilhado. Então, assim, a gente vai ver essa coisa e, de repente, ele fala, olha só, eles não têm a imagem, ou assim, vocês têm a imagem de Deus. Quando ele criou, e aí tem um pouco daquele orgulho. Porque se você tira a aparência, o sentimento de menosprezo, também você vai muito por orgulho, né? Eles estão dizendo... Mas lá não foi isso que eles fizeram, né? Não, ali eles estão recebendo esse texto, que depois vai virar um orgulho, né? Do povo judeu. Mas lá eles estão dizendo... A gente é o povo escolhido. Mas ali ele está dizendo o seguinte, gente, vocês... É todo mundo da mesma, da mesma origem, cara. O mesmo criador. Tem gente que está só ouvindo o que a gente está falando. E tem gente que está assistindo. Quando o Marcos falou agora, na descrição do povo... escravo e da gente, ele fez a postura. Então, alguém que não tem autoestima é o cara que está encolhido, que está... Ele nem consegue abrir o peito e levantar e ficar em pé de verdade, e olhar no olho. E quando você se reconhece como imagem e semelhança, você muda até o teu posicionamento em relação aos olhos na outra pessoa, a olhar no olho da outra pessoa. Aí o cara já se cresceu então, pra cima do... exatamente. Então, está mudando quando o senso de dignidade, esse senso de dignidade está mudando e fazendo eles mudarem de posicionamento em relação um com o outro. Tem uma fala, o Tim Keller, quando lançou um livro mais apologético dele, falando sobre fé na era do ceticismo, ele fez umas conversas no Google e numa universidade lá, quando ele lançou o livro, mais para não cristãos, assim mesmo, né? Com a proposta em parceria até com o New York Times, umas coisas assim, né? E daí uma das perguntas que vinham para ele, e vocês vão entender por que eu falei disso, é sobre, se Deus é bom, por que pode haver mal? Ou, nossa, por que Deus sendo bom faz tal coisa ou permite tal coisa? E ele falou assim, eu sei que pro Ocidente, influenciado já por essa cultura judaico-cristã, a bondade de Deus é um negócio super importante, mas a gente vê a apologética que cristãos fazem na Ásia e outros países, a questão da bondade de Deus não é nenhum assunto, não é nenhum tópico. Tem a ver com a soberania. Tem a ver com o poder, soberania, a questão de antepassados, né? A religião deles tem muito a ver com antepassados. Enfim, mas por que eu estou falando isso? Porque ele fala assim, a ideia de Deus ser bom e de ele fazer as coisas das pessoas terem o mesmo valor, isso vem da cultura judaico-cristã, vem da religião judaico-cristã. Acaba até banalizando e se torna um Deus Papai Noel, né? A figura, talvez, de muitas pessoas de Deus é muito parecida com um Papai vira Noel. Um problema, mas para a gente conseguir entender o impacto desse texto, talvez a gente tenha que tirar um pouco essa cultura. Não é essa ideia moral de bonzinho que tá nessa imagem, né, Zé? É essa ideia de soberania, né? Também. Porque Deus acaba de criar tudo
E aí ele vai dizer, cara, agora vou fazer o ser humano a minha imagem conforme a minha semelhança. É o último ato dele ali, né, de criação nesse sentido. O que eu queria pegar aqui é tipo, só às vezes as pessoas falam, mas isso já é batido, isso todo mundo sabe. Não, todo mundo não é sabe todo que mundo o ser humano sabe. é de... Aliás, é muito forte isso que você está falando, porque muito do nosso pressuposto acadêmico, do nosso pressuposto do que a gente entende de civilidade, civilização, a gente toma de graça alguns empréstimos da moral judaico-cristã que a gente não dá endereço para ela. De direitos humanos. Então, exatamente. Por exemplo, mas todas as pessoas têm direito. Cara, num sistema de castas, não é bem assim. Num sistema onde os mais fortes sobrevivem, não é bem assim. Por que todo mundo tem direito? Quem falou? Quem banca esse direito do outro? Quem que vai pagar essa conta? Né? Então, realmente, o modelo de civilização europeia ele pressupõe um monte de coisa cristã, embora ele distorça muitas delas, mas onde surgiu a possibilidade dessa ideia de direito humano, cara. A pessoa é gente, as próprias discussões com relação à escravatura, delicadíssimas na época, o que os textos bíblicos que tentaram usar para justificar a escravatura. Então, coisas que assim, hoje a gente dá como básico. Não, todo mundo todo mundo deve ser respeitado. Então, de alguma forma, foi uma das coisas que veio no contexto do cristianismo. Não, né? Tem que ser... Ia mais além ainda. Gente, é o primeiro texto sagrado. Esse. É muito emblemático estar no começo. Esse é o primeiro texto. O primeiro texto. Eles podem ter... capítulo, né? Eles ouviam já, mas agora está se concretizando. Primeiro texto. Então, assim, não tem nenhum assim, Deus é bom. Não sabemos. Deus é criador de todas as coisas, não sabemos no sentido... alguém poderia falar, ou não é? Calma, onde está? Agora está deuses, né, que criaram, foram... E você tem várias... É muita novidade. Por isso que o autor tem que repetir as coisas que são mais importantes. Os mais básicos. Senão a pessoa se perde. Alguém vai se perder. Não, vamos falar as básicas aqui. E por último, acho que da imagem e semelhança... É a imagem no sentido... A gente tem que lembrar que todas as culturas tinham suas religiões. Né? Não tem cultura sem religião. Aliás, esse conceito de achar que posso não acreditar em nada é um conceito muito moderno. Então, na verdade, eu acabo acreditando em alguma coisa. Eu acabo escolhendo outros deuses. Isso, né? Mas achar que pode... Com nem deuses isso. americanos, né? A gente brincou que os deuses mudam. Mas até o conceito de achar é muito moderno. Isso, achar que você pode não acreditar. Então, todo mundo tinha e o mais conhecido para falar com os seus deuses era os ídolos. A sua porta, o seu telefone, né? Onde você pega o telefone e chama alguém ali, vamos chamar. Então, a sua representação ali, o seu poste ídolo, né? Às vezes é um pedaço de madeira, às vezes era uma árvore, às vezes era um altar, então, muitas coisas. É o mediador, é o objeto mediador entre aquela divindade e o ser humano comum, né? Exatamente. E aí, isso era chamado de imagem. Imagem, agora, a mesma palavra. A mesma palavra, a imagem. E o que Moisés está dizendo é... Agora você imagina de novo. O povo saiu do Egito. Desculpa a gente sempre falar isso, mas esse é o contexto primário. E ajuda a gente a entender o texto. Alguém mais estudou e fala, mas tem partes do texto que foi muito formulado depois. Mas não importa, a gente tem que ir para a imagem, porque o povo judeu falava, esse é o texto de Moisés. Então é ali onde está se... concebendo a revelação ali. E aí, eles saíram de um povo que tinha imagens a cada esquina. Muitos e muitos deuses. Muitos. Era difícil. Você tinha que fazer teologia para conhecer os nomes. E tudo mais ainda, né? A gente consegue... Qualquer museu, qualquer grande museu de arqueologia encontra artefatos. Porque cada faraó que morria era um deus que ficava ainda ali para ser... Eu acho que aqui cabe a gente falar daquele caso do bezerro de ouro, né? Que quando Moisés está com Deus, sobe ao monte, ele não aparece por muito tempo, os caras... o pessoal chega para Arão e Arão precisamos materializar isso. Vamos materializar um bezerro de ouro e às vezes... Não, e eles fizeram isso depois que eles já sabiam do contrato dos 10 mandamentos. Então, que não podiam. Que estava tão forte. Tão forte. O que eu ia falar assim, a questão da imagem é tão forte que eles precisaram construir uma, é verdade. E às vezes o bezerro de ouro é colocado assim, eles estão deixando Deus, tudo bem, a regra de Deus é essa, mas para adorar outro Deus, talvez não necessariamente no sentido assim, eles estavam usando aquela imagem para também representar algo sobre o mesmo Deus, assim, que era, né? E uma das coisas que é o seguinte, a gente sempre foca
Vou falar uma coisa polêmica que vocês podem, sei lá, debater. Eu quero debate. A gente sempre coloca, Deus não quer imagem, porque ele não se representa em imagem. Não se pode fazer... Não se limita a Deus em imagem. É verdade. É verdade. Só que o texto, começo, não é essa o motivo. Ele não quer imagem, porque a partir do momento que você faz imagem, você menospreza os homens. Você acha que tratando bem esse pedaço de pau, essa pedra, esse ouro, você pode menosprezar a pessoa do seu lado. E aí ele fala assim, você quer me adorar? Ou você quer adorar minha imagem? Quer adorar minha imagem? Quer adorar a imagem verdadeira? A imagem verdadeira é o ser humano. É Adão. É Adão no sentido de humanidade. Não atribuir divindade a ele, não é divindade, mas serviço. E é para atribuir divindade, porque a adoração tinha a ver com serviço. Com serviço. Adoração era um trabalho que você fazia, a mesma palavra, latreia. E é divino, não no sentido de agora eu vou adorar você que causou minha vida, mas é divino no sentido de especial, eu tô fazendo de único. Isso apontando, né? Igual quando eu adoro uma imagem, trecho ela me de 1 João que fala assim, como você pode amar a Deus que você não vê se você não ama o seu próximo a quem você vê? E até o texto de Jesus. Que é feito a imagem de Deus. Não é legal quando Jesus fala no final? No final, alguns vão dizer, Senhor... Jesus fala, eu tive fome e você me deu comida. Eu tive frio e você me cobriu. Eu estava preso e você me visitou. Nunca te vimos. E Jesus, quase como Jesus fala, como você nunca viu? Toda vez que você fez para a minha imagem... Eu estava lá. Me adorando, né? Você estava fazendo para mim, você estava servindo, me adorando no sentido... Serviço. Isso é incrível. Não, e o contrário também é verdadeiro, né? Mas a gente te adorou, a gente serviu esse tempo inteiro. Não, aí você serviu... Te adorou. Uma imagem... Que você criou sobre Jesus. Que você criou sobre Jesus e você não serviu o próximo. E aí Jesus fala... você... Não, mas senhor, eu sempre falei no teu nome, falei em língua, curou. Aí ele fala, nunca o conheci. Afastem-se de mim. Você vai dizer, não, eu nas minhas imagens não vi você com essa devoção. Por isso que, quando pedem para Jesus, a ideia que você criou de mim, os 10 mandamentos, ele resume em 2. Não tem como fazer só em um. A gente vê Paulo ali, Paulo em Romanos, e amar ao próximo. Paulo em Romanos capítulo 1, falando das inversões que a gente vai fazendo no decorrer do tempo. Uma das inversões que Paulo está enfatizando no texto de Romanos, no primeiro capítulo, é falando que vocês deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Fazendo essa troca, né? Você vai para a mesma coisa que aconteceu ali na hora do bezerro de ouro. Ele não está falando só da estátua, né, Sival? Ele está falando de uma inversão mesmo. De uma ideia, de um modelo de sociedade. Ele está falando de uma... Por exemplo, quando eu me entrego aos meus próprios desejos, de alguma forma eu estou adorando a criatura, a mim mesmo, a minha ideia, a minha ideia de bem-estar, e desprezando, né, aquele que nos criou. Que texto que quando ele fala assim, que vocês, as pessoas quando vão adorar as madeiras vão ganhando forma de madeira. Isso, um dos denúncia de idolatria clássica. Mas isso é uma lógica que o profeta faz, se eu não me engano, que ele fala assim, olha, vocês vão adorando pedras, vocês não estão percebendo, vocês estão a imagem e semelhança da pedra. Vocês estão adorando pedra, e aí vocês vão... eu acho que é Isaías, se é isso, é Isaías. Porque vocês estão... E é exatamente, vocês são como esse ídolo. Adoram que eles faziam lá, esculpiam o olho. Ídolos que não enxergam, ídolos que não movem a mão, e vocês vão se tornando como eles, surdos, cegos, né? Então, olha só que interessante, é um processo igual da criação, só que no processo da criação, Deus dá a vida, a imagem e semelhança, e aí, nos olhinhos que fez do barro, das coisas, ele dá a habilidade de enxergar, a habilidade de raciocinar, tudo, de escutar. Só que assim, quando vocês estão fazendo isso, vocês acham que vocês são os criadores e essas coisas estão moldando você à imagem deles. Sim. É uma coisa...
É de E uma aquilo lá, profundidade. Que entra na questão Deixa de assim, adorar o Criador a gente- e adora a criatura, você vai se tornando... E a gente ser a imagem de Deus Bestial. significa que o nosso foco, o nosso padrão do que é ser tem que estar em Deus, né? Que nem que é a mesma lógica dos ídolos que a gente, pelo que a gente lembra, Isaías que está falando aí. Se a gente, quando adora os ídolos, a gente se molda a eles, Sim. a gente tem que lembrar que a gente tem que Adorar adorar a a Deus Deus é se pra gente se amoldar. moldar a Ele, pra gente viver essa imagem. Ou É interessante, retomar... tem um texto que ficou bem conhecido, multiplicou bastante, com vários narradores aí, no começo dos anos 2000, que é aquele texto da involução, né? Que a gente devia nascer com 70 anos e toda a sabedoria da experiência dos 70, ou sei lá, da maturidade, andar para trás a ponto da gente chegar na juventude, na adolescência com tudo aquilo de sabedoria e viver o melhor que dá para ter, Plenamente com ali. energia e conhecimento, sabedoria. experiência e sabedoria. Mas nesse sentido, quando a gente olha assim, a gente vê a involução quando a pessoa inverte esse polo. Sim. E deixa de adorar o Criador e constrói para si a partir de um pedaço de lenha, né? Como eu não lembro qual o texto bíblico também, pega um pedaço de lenha, com um pedaço de lenha você queima e faz comida para você, o outro pedaço você Faz um ídolo, esculpe um ídolo, né? conforme a sua vontade. Ali. Do jeito para ele suprir, para ele responder a sua vontade e fazer aquilo que você quer. Então é uma involução na relação com Deus, porque É uma muito inversão do Gênesis, né? É uma inversão do Gênesis, uma versão da nossa origem. Porque quando a gente vê uma das críticas que a gente faz é a relação com Deus que a gente vê acontecendo, infelizmente, em algumas versões da experiência cristã, Da cristandade. da cristandade, que torna a relação com Deus como se Deus estivesse submisso a nós. No sentido de que eu digo o que ele faz, então ele é meu ídolo, ele não é meu Deus, ele é meu ídolo para cumprir Ele não é meu aquilo senhor, que eu quero. né? Eu sou o senhor dele, A gente conseguiu ter... Ele é o gênio da lâmpada, ele é o Papai Então Noel. você pode ser uma idólatra de Jesus. Isso. Mas pelo menos não do tem a menor seu dúvida, Jesus. A que ponto nós chegamos? A gente consegue se declarar cristão sem ter o senhorio de Cristo. Do Cristo revelado, não. É. Pode ser o outro Cristo. É que um eu- outro Cristo que eu fui qualquer, montando né? aqui. E a gente não... E a religião é mestre em Mas montar barreiras. a gente tava em pensando nisso montar- vindo pra cá. Todo mundo que se converteu mais tarde, a gente vai e fala assim, cara, quero esse Deus da religião. E quando você... Da religião cristã. Cristianismo, tudo. E aí quando você vai aprofundando em quem foi Jesus, o Deus vai se revelando, você vai vendo no cristianismo coisas que não batem com essa revelação. Pois é. E você começa a decidir, fala, cara, mas agora eu vou ter que tomar... Tem uma hora que todo mundo tem que fazer uma decisão. Se vai ser um cristão ou se vai ser um discípulo de Jesus. É quase isso. Você tem Eu umas vou coisas que seguir você fala, cara, não tem como seguir os dois. Eu vou seguir esse conjunto de regras, essas doutrinas, eu vou seguir essa prática religiosa aqui, ou eu vou seguir ao Senhor revelado nas Escrituras e que às vezes vai me confrontar e às vezes vai me consolar, não necessariamente na hora que eu espero uma coisa ou outra, né? E foi com os religiosos. O tempo todo a gente vai ver esse embate dos religiosos, pessoas que queriam ser zelosas com Deus, mas uma hora tem que tomar uma escolha que eles, mais zeloso, parece que é sendo mais da religião, mas está cada vez mais negando. Nessa mesma pegada tem aquela questão, né? Eu acho que não é, a frase não é de ninguém famoso, mas eu já ouvi várias pessoas falando, Deus fez a gente a sua imagem e a gente retribuiu. E criou um Deus à nossa imagem. Criou um Deus à nossa imagem, né? E tem outra que é de Agostinho, essa eu sei que ele fala assim, quando a gente escolhe nas escrituras o que a gente gosta e o que não gosta, a gente está adorando a nós mesmos e não ao Deus imagem, que... Está projetando a nossa imagem narcísica, Então né? eu falo, adorando... isso daqui eu gosto da escritura, isso daqui eu não gosto. Então é um pouco isso que vocês estão falando. A gente começa a viver um cristianismo que está sendo criado a partir de outra coisa, fugindo da revelação em Cristo para outra coisa. Né? Por isso que a denúncia de idolatria é qualquer coisa que você põe no lugar de Deus. Então, mesmo coisas boas, né? A iconoclastia, por exemplo, que é um movimento que tinha dentro da Igreja Católica acho que até antes da Reforma, alguns momentos em que eles destruíam as imagens, né? Eles falaram, não, a Bíblia proíbe imagem e tal. Então, vamos dizer, a nossa iconoclastia, ela pode ser contra estátuas e, ao mesmo tempo, criar coisas muito mais elaboradas, imagens, esculturas muito mais abstratas e tão idólatras quanto, ou pior. Porque a estátua tá ali, você sabe que ela vai quebrar. Aliás, agora até mais a ideia fácil. Quanto mais abstrato, material,
é fácil. Então, assim, você tá. Quando você entra naquelas casas que tem santinho, você tá vendo. Tradicional, Aquilo né? é uma coisa mais clara. O difícil é quando o gasofilácio, ou ainda mais, quando a família virou a idolatria. E é então, a algo nossa legítimo, igreja é em que vocês torno da estão falando. família, da posse. Nem são valores assim que nem você fica assim, caramba, o que é isso? A nossa denominação, Marcos, que é isso? Você vê, o dinheiro ali, mamon. Mas assim, o essas altar, né? coisas... O altar dentro da igreja, né? A gente estava falando um pouco antes de começar aqui que você descrevendo a arquitetura das igrejas para chegar onde está o púlpito, você nem tem escada de frente, você tem pelo lado ou pelo fundo. Ou você sai pela porta para pelo ter Santo dos acesso. Santos. Uma das séries que tá pra sair, que a gente até filmou umas coisas com o Simval aí sobre casamento. Pensa assim, casamento é um negócio que tá desde aqui, né? Se for pensar Pouco aqui... depois ele vai falar, por isso irá o homem, essa mulher também. Tá na nossa série. A Bíblia que apresenta isso, casamento é algo sensacional. Mas pode Só se que tornar uma um das ídolo. coisas boas, uma das coisas de um casamento saudável é aquele casamento onde um não vê o outro, o casamento não tá acima do próprio Deus, ou um não vê o outro como maneira de se preencher, ou seja, de idolatrar o outro. Né? Deixa eu... Verdade. Eu queria já aterrissar a nossa nave. A gente vai falar da questão do aspecto coletivo, não? O que eu tô pensando é o seguinte. Da gente primeiro falar exatamente isso que eu acho que deveria ter tido até na introdução. Sim. Que é o seguinte. O texto é muito claro quando fala homem e mulher, Ishá, né? Homem e mulher, ou macho e fêmea. Nesse sentido, a NVT é até melhor. Nem é isso, Porque Ishá, fala eles, ser cara. humano sim. no 26. Aqui não é. Aí não é Ishá ainda. Não, é a macho e palavra para fêmea. macho e fêmea. É uma outra palavra no hebraico. É? Existem 3 palavras aí, né? No hebraico, vamos dizer para... Zakar. Zakar. Zahar. Ishá, acho que é só no capítulo 2. Isso. Mas porque aí exatamente que fala da terra, né? Na NVT fala assim, façamos o ser humano a nossa imagem. Isso. E ele será como nós, e daí depois fala, homem e mulher os criou, ou seja... Exatamente. Eu queria chamar essa atenção exegética aqui por aí. Criou Deus Adão. Então Adão é a imagem genérica para a humanidade aqui. Não é o Inclusive, nome próprio na própria escritura da pessoa. Depois até na linguagem hebraica Adão Sempre vai pode representar os ser- dois. pode ser Adão pode ser a tradução para humanidade, o gênero humano. que Jesus nesse caso vai aqui, ser como filho de Adão, né? isso, filho de Adão, que apareceu numa outra Isso. série que a gente abordou, né? O filho do homem, Ben Adão. Filho da humanidade. Isso. Agora, depois aqui, ó, então, é isso que a galera confunde muito. Depois vem aqui, a imagem de Deus os criou, aí macho e fêmea a ideia. Então, havia macho e fêmea, e aí a mesma imagem que é usada para animais, para dizer quando é do sexo masculino e do sexo feminino. Então, algo na imagem de Deus, algo nesse Adão, olha o que ele fala. Criou Deus Adão à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou macho e fêmea. Aí alguns vão dizer, e eu fico um pouco fascinado com isso, que é essa ideia de que, na essência, um Deus que é chamado de Elohim, que no plural, de alguma forma ele revela que ele faz, assim como ele é uma coletividade, né, que depois vai ser revelado no Novo Testamento isso mais claramente, né, o Espírito já aparece aqui, né, e a palavra também aparece aqui, né, mas de alguma forma ele cria uma imagem que também é complementar coletivamente. De alguma forma a humanidade é um indivíduo, dá a entender isso, um indivíduo, ele não é sozinho a imagem e semelhança de Deus. A coletividade da humanidade é a imagem e semelhança de Deus. Isso é forte também, né? Então, uma coisa não exclui a outra, porque faz parte dessa imagem, né? A dignidade do ser humano está nisso, em ser a imagem e semelhança de Deus, mas tem esse aspecto coletivo, cara. Isso é muito impressionante. E no Novo Testamento começa a ficar mais claro. Uma das coisas que, como a religião às vezes pega umas verdades e deturpam, Sim. porque a gente vai ter a segunda história da criação de um outro olhar que está em Gênesis 2, que a gente vai abordar também. O homem ele é feito antes que a mulher. Então,
Lembrando que aqui não é uma questão cronológica também, né? Não o é. relato poético de Gênesis, ele está falando sobre propósito. Ele não está falando sobre cronologia. Aqui já está bem claro. O que alguns colocam que o homem é a imagem e semelhança de Deus e a mulher é uma, sei lá, não tem a imagem. Então tem uma subcriação, né? Linhas religiosas judaicas que acreditam que a mulher não tinha nem alma. Pois é. Tem outras linhas que dizem que a mulher é a imagem, mas ela é a imagem quando está com o homem. Que também não é isso que a gente está falando. E não é isso que o texto fala. O texto nunca deixou tão claro no primeiro capítulo. Eu acho que ele deixou claro assim. Quer saber que ia dar problema. Vou deixar isso claro e mesmo assim vai dar problema. Vocês vão atravessar o que eu disse. Olha, a humanidade, o Adão, ele é a imagem e semelhança. E deixa eu explicar de novo. Homem e mulher, ou macho e fêmea, é Adão. Então a gente teve um professor em comum que ele falava assim que quando ele falava assim, vamos trabalhar imaginativamente. Quando Deus ia no Jardim do Éden e chamava pelo Adão, não é o homem que virava, eram os dois. É como você falar botelhos. Aí eu viro, a Natália vira, meus filhos viram, porque é o nome uma unidade que deu ali, coletiva. uma unidade coletiva, os botelhos. Só que ali era humanidade. E os dois eram... O nome da mulher, ela é dada depois da queda. Fantástico. Você tem as maldições e tudo, e aí fala assim, e aí Adão chamou de Eva, de vida. Aquela que dá vida. Aquela que dá vida. A vida porque ela vai gerar a porque vida é mãe, que é do prometido. E ainda explica, porque ela seria a mãe de todos os seres viventes. Isso. Então, assim, é muito interessante porque esse nome, o Adão, ele tinha recebido, que é... Agora, e aí que eu quero encerrar, Gus, a gente vai ainda talvez abordar um pouquinho da coletividade, que é muito bonito, mas o que é a imagem e semelhança? Então, muitos falam, a imagem e semelhança é a razão. É o que nos separa de todos. Imagem e semelhança é o ato de poder criar. É porque aí é a mentalidade grega de atributos de Deus. Isso, atributos de Deus. E de certa forma, eu já li várias coisas sobre isso. Tem um pouco disso também mas não é isso que o texto está dizendo. O que é a imagem e semelhança? É o fato esse é o de ponto ser principal. Coletivo. O que foi dado para o homem e para a mulher na coletividade é reinar. É assim, o meu atributo de ser Deus e reinar e dominar, e esse dominar não é um dominar exploratório, que isso é quase que a gente também não dá para passar sem falar, né? Porque tem que falar, né? A gente não é um dominar sobre... A gente então entendeu. Eu penso assim, eu sou o homem da casa, eu vou dominar a esposa, nunca foi... Aliás, Deus está mostrando na criação dele. É melhor usar o exemplo da criação, né? Como se diz assim. Não, o que Deus está falando, que Deus está falando que é para eu dominar o peixe, significa que eu faço com ele o que eu quiser. Não é. Só que o modelo de dominação, esse é o nosso modelo distorcido de dominação. Isso. É sempre um abuso de autoridade. Agora, lembra que aqui... Quem que domina? É Deus que domina. Deus domina ordenando, Deus domina cuidando, Deus domina contemplando, dizendo o que é bom. Deus domina, né, fazendo, abençoando, que a gente vai ver no dando vida, crescer, multiplique, né? É isso, esse é o domínio. O que a gente está recebendo, Não o é? que a gente está recebendo aqui, a gente tem os nomes técnicos que nós damos para isso. Mas é para a gente lidar como se fosse dono, sabendo que tem um dono. Sim. É para a gente lidar com aquilo que nós chamamos no Novo Testamento de mordomia. Sim. Eu tô aqui e sou administrador, em outras palavras, sou completamente responsável por isso. Quem é que decide sobre isso? Sou eu. Mas você presta contas para quem? Isso. A Deus. É a ideia do administrador, cara. Você contrata uma pessoa, o dono contrata um administrador, né? Até para a figura da época que rural e outros contextos domésticos também. Você contrata um administrador e ele vai prestar contas pro dono. É mais ou menos isso. O ser humano é colocado. Mas é por isso. Por que cuido bem dos meus filhos e da minha casa? Para quem? Pensando assim, na ideia masculina que foi criada assim. Por que eu faço isso? Masculinidade. Por que você faz isso? Bom, você tem que olhar, não, eu faço isso por causa de mim. Por minha causa. Isso é minha honra. Isso é humanismo. Pela minha honra, senão vamos falar mal. Macho. Isso é porque você é macho. Agora, se nós estamos entendendo quem é que nos criou e a imagem. Sou um bom proprietário.
Então, se porventura, um homem está sozinho cuidando de sua família, ou uma mulher está sozinha cuidando de sua família, que infelizmente é muito comum, né? Porque a gente vê o abandono masculino é muito maior. O que a gente vê é, eu estou cuidando porque Deus me disse. Ela está administrando aquilo que Deus mais, é porque eu sou mordomo, não é meu. Então, isso é um princípio vou prestar conta. Que Jesus vai usar muito em suas parábolas. Sim, verdade. Ele está usando a imagem e semelhança de Deus. Ele está pegando desse texto. Tem uma terra para cuidar, né? Uma das parábolas. Tem o administrador de terra, de vinha, e os administradores vão matando o Deus da terra. Mas, pô, você quando você ouve a parábola, você fala assim: que idiotas, eles são funcionários de um cara. Mas agora eles estão tratando a casa como eles estão pensando como que eles deles, são o dono. E aí, quando vem o dono, eles ainda matam. Quer dizer, agora se a gente matar, tirou. Agora vai ser tudo nosso, a gente vai mandar do nosso jeito. E literalmente é isso, ó. Deus, é o que Adão foi o que vocês fizeram com foi o que vocês fizeram com a religião. Com a religião, com Jesus, que vão fazer, e com o próprio Deus, no sentido de se rebelar contra Deus da graça. Então, assim, só fazer a linha. Olha a linha fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Não sei como é que a gente vai fazer isso na pregação, mas a linha é essa. Deus, quando ele cria homem e mulher, ele chama os dois juntos, ele vê uma unidade ali coletiva, assim como ele é coletivo. Porque ele cria assim, E ele usa uma expressão que quer dizer, olha, vocês são reais, no sentido de realeza reis, como realeza, e como realeza vocês vão governar. E qualquer você que era o mais escravo do escravo no Egito, você tem responsabilidade. Você é real. Por isso direitos e deveres. Isso é lindo. E aí fala, você também é filho de Deus. Mas eu sou só criatura. Você é filho. Assim como a gente chama Santos Dumont como pai da aviação, e é lógico que ele não gerou um avião, ele só é o criador ali, né? É isso também. Deus é criador, você é criatura, mas você é filho. No sentido da imagem e semelhança, como filho. Como o texto falava, olha, o Sete era a imagem e semelhança de Adão. É o filho. Então, o ser humano é o filho quando ele está... é a continuação do pai, né? Então, nesse sentido, o ser humano era para ser a continuação do domínio de Deus amoroso sobre toda a criação. E eu acho que por último, eu acho que essa imagem que a gente vê os teólogos construindo, que Deus está construindo o seu templo, palácio, gente, isso é fantástico. Que ele está ali colocando... De novo, Deus está criando um palácio ou um templo aonde ele uma casa aonde todos nós vamos estar com ele no reino eterno. Na presença dele. E aí, quando você, naquela época, ia construir um templo, você ia construindo e você fazia hierarquias até a parte principal do templo, que é onde ficava a imagem do Deus. Putz. O totem. E o que ele faz em todos os 6 dias, que ele vai fechando pro final, seu ápice, que é quando ele pega o ser humano, sopra sobre homem e mulher e fala, esses aqui vão reinar comigo pela eternidade. Por isso que esses vão ser a minha imagem. Esse vai ser minha imagem e semelhança, e vão reinar sobre a criação com a mesma bondade, com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, com a mesma justiça que eu reinei. E aí, por isso que Paulo o tempo todo ele vai falar, gente, vida eterna é reino com Deus. Não é só a gente ser resgatado, não é o reino faraônico, né? Jamais. É o reino de ponta do cabeça. Deus conosco, é o reino de servir. Do príncipe que serve. Se vocês não deixarem lavar os seus pés, vocês não fazem parte. Vocês não têm parte comigo. Do meu reino. Porque vocês não estão aprendendo o que é o reino verdadeiro. Os reis de vocês dominam sobre vocês. Né? Ele fala isso, os reis de vocês não é assim comigo. Não será assim entre vocês. Olha, isso é demais. Então, assim... Esse é o assim, praticamente fechando essa porta do primeiro capítulo ali, daquela primeira narrativa. Você vai ver agora a casa, o palácio, o templo de Deus sendo colocado que é o universo ali, que é o universo, que é todas as coisas, que é toda a criação. Então, e a gente... Agora... Fala aí, sim, vai falar aí. Jogando para aquele momento que a gente está falando do Êxodo, que é a hora que eles estão lendo isso aqui, eles começam a construir o tabernáculo, que é exatamente isso, que é construir, preparar o santuário. Preparar o santuário é isso aqui que eles fizeram dentro do tabernáculo. Que também não tem imagem dentro, né? Não, e é muito legal assim, que o tabernáculo você bota a arca, que estão as coisas, aí tem os 2 querubins, e os 2 querubins estão como se fosse uma haste
para segurar a imagem. Que não tem nada lá. E aí vai e não tem imagem. E aí, como assim? Tá faltando a imagem. E aí eles recebem a Torá como, não, vocês são a imagem. E tem mais uma coisa aí que é isso é verdade, cara. O que eu ia falar é que a gente tá vinculando também com várias coisas de Apocalipse, né? Meio que sem perceber. E, por isso que não haverá templo também. E uma das imagens assim de Apocalipse que eu acho que uma das coisas que fazem os cristãos não darem valor para a natureza e dominar da maneira errada, ou natureza, ou o que for, né, sobre o conceito de domínio, é o conceito de redenção, e que lá em Apocalipse vai ficar claro que assim, o que Deus fez aqui e isso que ele construiu, ele não vai jogar fora, não vai jogar no lixo, não vai... Ele vai redimir, né? Ele vai redimir. É. E isso, né, quando a gente vê em Apocalipse a Nova Jerusalém descendo, isso tudo se formando, a gente lembra dessas coisas aqui. E as próprias medidas da imagem, ela remete a um cubo que é parecido com a simbologia do templo também. Então, nesse lugar é onde Deus vai ser adorado por aqueles que estão vivos. E ele dá a medida, né? É muito interessante. Ali é muito a formato do templo, esse que era muito quadrado, como era o cubo também era uma imagem do universo naquela época. A imagem do universo, a imagem da arca. Sim. Então você tem todo um lugar de proteção. A imagem do Raquia, a gente pensa ali, mas é a imagem da Raquia, né? Como é que a gente sempre fala que é no segundo dia? Firmamento. Da celeste. O firmamento, que você falou que é o universo. Que é o teto, isso, né? Que é o teto da casa. Fechado. Então, assim, o tempo todo o templo está sendo referido. E, aliás, você vai ver o tempo todo falar assim, ó, os céus são o trono de Deus e a terra é onde fica os pés de Deus. Então, ele está construindo o templo, que ele está reinando, sentado em cima dos firmamentos. Sabe o que é mais forte? Porque ele se une àquele que é a sua imagem e semelhança como... Porque ele poderia ficar à parte. Mas ele, em Apocalipse, ele se torna... Não haverá necessidade de tempo, porque Deus estará com eles o tempo inteiro. Ele vai ser a luz, ele vai ser... Então, assim, Deus poderia... No final tá nesse templo sozinho e a humanidade só o adorando, mas ele chama pra dentro, entra no gozo do seu Senhor, entra na glória do seu Senhor. E sabe qual é a outra figura? Né? Tem que ser muito Deus. E olha a figura que ele vai usar. Quem que vai casar com o Cordeiro, o herdeiro de tudo? A noiva. A igreja vai fazer parte, vai viver com... Caraca, é muita. E é interessante, porque nessa analogia do casamento, você tem alguém que já é a imagem e semelhança, no sentido como o projeto, a matriz. Que é o noivo. E quando você casa, entra para a família. Então, todas as analogias vão fechando sobre... Olha, falei que você era a imagem e semelhança. Lembrando que as pessoas casavam com parentes, né? Então, é assim, você você abre a imagem e semelhança e no final você casa com quem é da mesma parentela. É muito bacana. E aí é o resgate, a redenção, porque a noiva estava perdida, precisou ser resgatada. Aí é onde entra a questão da queda, o papel da queda. Ela precisa ser redimida, né? Precisa ser redimida. Agora, e todas as histórias das mulheres que casaram com patriarcas é uma história de êxodo da sua terra para entrar na terra prometida e casar com o patriarca. E não tem como não tirar essa analogia da igreja ali como algo que Moisés está colocando. Então você vai e você vai ver as mulheres saindo. E aí o profeta Oséias falando sobre como é que é essa noiva. Mas aí não tem fim. Essa pedra a gente jogou no lago. E essa onda vocês estão vendo, hein? A gente já tá querendo falar de casamento. Fica aí a dica para você que tá ouvindo. Na outra série que a gente tem aqui na nossa escola bíblica. Que vai lançar ainda, que vai ser lançada, mas eu acho assim, eu quero fazer um desafio. A hora que entrar essa, já tá a série ali. Trabalhar, Zé, trabalhar. Não tem outro momento melhor pra lançar. E aí você procura, se não tiver, cobra o Zé. Falou? A gente se vê semana que vem, tem muito mais. Ainda não para muito de sair mais. Coisa. A gente tá aqui discutindo, será que tira um, será que não tira? Mas tem muito mais ainda. Semana que vem a gente se vê aí em Origens, Gênesis 1 e 2. Tchau, gente. Valeu.